interessante. Deve ter alguma bênção especial para cá, né? Hoje é o primeiro culto do ano e é importante que a gente use essa data para fazer uma meditação sobre isso. O pastor Zé Roberto já se antecipou a várias coisas que eu ia dizer, porque realmente o final do ano e o início do ano é uma época em que nós fazemos uma avaliação das nossas vidas. No final do ano você faz uma avaliação do ano que se passou. E no início do ano você, em função daquilo que você avaliou do ano anterior, você faz propostas para o ano que se inicia. E eu quero então que a gente possa meditar sobre isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versículos de 13 a 34. Na verdade eu vou ler dois eventos independentes, mas que estão em sequência, e que vão mostrar que Jesus já havia mencionado sobre esse assunto, embora não se refira a ano novo, mas ele menciona a necessidade de nós termos uma medida para o sucesso da vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 12, começando no versículo 13 até o versículo 34. Amém? Todos abriram? Diz-nos assim o texto da palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu em abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali acolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A seguir, Jesus lhe disse aos discípulos, dizendo: Por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, neles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, nem vos entregueis a inquietações, porque os gentis de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que Deus abençoe essa palavra, amém? Meus irmãos, logo no início, todo esse texto, todas essas parábolas foram motivadas por um sujeito que procura Jesus e grita do meio da multidão: Mestre, ordena meu irmão que reparta a herança comigo. Sinceramente, eu nunca vi uma mensagem sobre dessa frase. E eu não vou pregar sobre ela hoje, mas eu quero começar com ela. Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus se negou a responder àquele homem.
E em função disso ele conta a parábola que vem a seguir. Algumas pessoas acham, usando até uma frase de uma forma errada, quando Jesus disse, olha, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Só você tem que pedir ao Senhor e Ele vai te dar. Peça tudo. Peça tudo não. Tudo não. Aqui existe uma coisa que o sujeito pediu e disse, Jesus, que é isso? Como é que você vai me pedir uma coisa dessa? Não, nós não pedimos tudo a Deus. Há muitas coisas que nós devíamos pedir porque é errado. Lá em Tiago fala assim, olha, você pede e não recebe porque pede mal. Está no capítulo 4 de Tiago. E essa pessoa pediu algo que não deveria pedir, porque isso representava uma coisa, um desvio de orientação da vida. Se você está ansioso, quando você não devia estar, você está colocando coisas na mão de Deus que você não devia colocar. E Jesus então conta essa parábola para mostrar o que isso representa para o homem, fazendo uma pergunta que eu quero que a gente pense na resposta nessa manhã. Ele diz o seguinte, no versículo 15, então tende cuidado, guardai-vos toda, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Qual é o critério de sucesso da nossa vida? Se não é a abundância de bens, é o quê? Quando o indivíduo chega no final do ano, eu vou fazer uma avaliação da minha vida esse ano, como é que você relaciona as coisas? Como é que você mede se foi um ano bem sucedido ou não? Como é que você planeja o sucesso do próximo ano? Muita gente mede em termos de bens e de dinheiro. Neste ano, eu vou comprar um apartamento melhor, ou eu vou trocar, ou vou comprar um novo. Este ano eu vou fazer uma viagem. Esse ano eu vou trocar de carro por um carro melhor. E assim ele vai listando uma série de bens que ele pretende adquirir ou que ele gostaria de adquirir. Mesmo, não precisa ser coisas tão grandes, mas talvez uma TV a cores, hoje em dia todo mundo tem, mas houve uma época em que TV a cores era um luxo. Houve uma época que ter celular era um luxo. Hoje em dia todo mundo tem. Mas eu me lembro de um senhor bem humilde que trabalhava no meu prédio. Ele foi o primeiro do prédio a ter celular. Ele tinha um celular enorme que ele mostrava aqui na cintura, ele colocava. Todos os engenheiros que trabalhavam no prédio, devia ter mais de 200 engenheiros lá. Nenhum tinha celular, mas ele tinha. E as pessoas falam assim, quem será que liga para ele? Ele não tem nem para quem ligar, mas ele tem um celular enorme, porque ele queria mostrar que podia. Era a medida do sucesso da vida dele. Outros, houve uma época assim, eu tenho uma antena parabólica. Hoje em dia ninguém nem sabe mais o que é isso, mas eu nunca tive uma antena parabólica, mas tinha gente que tinha. Ou então tinha um videocassete, que hoje ninguém mais tem, jogou tudo fora. Mas era uma maneira de demonstrar status. Eu tenho, você não tem. Eu tenho piscina na minha casa, você não tem. Eu tenho celular, você não tem. Então há essa comparação de ter bens, de mostrar que pode. Acontece que quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que os judeus associavam a prosperidade material à bênção de Deus. Isso é uma verdade parcial, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitos homens ricos da Bíblia foram abençoados, mas isso não significa que o fato de você ter bens está associado direto a uma bênção de Deus. Isso não é verdade. Não é verdade que o dinheiro é a bênção. Pode ser que seja uma maldição. Muitas pessoas se perderam por causa dele. Mas não é só sobre o quanto eu prosperei financeiramente que as pessoas medem a sua vida. Medem também pela gratificação que o mundo dá, ou seja, estão buscando reconhecimento dos outros. Se sentem satisfeitas quando são apreciadas. Eu quero ser especial, eu quero ser aplaudido, eu quero aparecer. E nessa hora entra a mídia social, que eu já mencionei numa outra mensagem, que as pessoas fazem tudo para aparecer, mesmo que para isso tenham que viver uma vida de mentira. Ela coloca coisas, lá é a vida do Facebook que eu chamo. A vida do Facebook é só maravilha. A vida verdadeira não é aquilo, mas é para todo mundo poder apreciar. Eu li um comentário, quando eu estava preparando essa mensagem,
de que todo mundo quer ser especial, todo mundo quer ter uma coroa, embora a gente não tenha mais reis, mas os reis se diferenciavam porque usavam uma coroa. Você é um príncipe. Quando a gente usa para as meninas, você é uma princesa. Você quer ser diferenciado. Mas ser diferente e fazer a diferença não é a mesma coisa. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Você quer ser diferente? Tem gente que para ser diferente coloca um piercing, faz uma tatuagem esquisita, coloca um cabelo meio estranho, porque ele quer ser diferente. Ele quer, nossa, a pessoa olhou. Como é que ele vê isso? Ele quer, às vezes faz isso até para agredir. Que coisa horrível, mas ele está fazendo de propósito, porque ele conseguiu o seu objetivo, ele foi notado. Porque para aquele, o reconhecimento, a gratificação, ou que as pessoas se incomodem com a presença dele, é importante. Na verdade, eu estive pensando, muita gente às vezes fica triste e sai da igreja, porque quando ela falta, ninguém diz para ela, eu senti a sua falta. Senti a sua falta. E a pessoa assim, mas se eu estiver ali ou não estiver, não faz diferença, e eu queria estar num lugar onde eu faço diferença. No trabalho a gente dizia, de uma maneira até cínica, assim, a sua falta não faz falta. A sua falta não faz falta, então é melhor não estar ali, porque se eu estiver ou não estiver, não faz diferença. Que triste! Porque as pessoas estão medindo a sua vida pelo reconhecimento dos outros. Tem gente que mede a sua vida pela quantidade de tristezas e infelicidades. Nossa, esse ano passei por tantos problemas, aí começa a listar aquele monte de vicissitudes, de situações. A pessoa gosta de se queixar, parece que ela tem prazer. Não, esse ano, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e começa a listar tudo de ruim que aconteceu. Parece um negócio mórbido, algo assim, doentio mesmo. Mas a pessoa lista pelo quanto de problemas teve. Esse ano eu espero não ter tantos problemas quanto eu tive no ano passado. Lógico que eu espero isso também, mas é assim que eu meço a minha vida. Tem outros que medem em termos de vitórias mundanas. É por isso, não sei se vocês já perceberam, quanto concurso, quanto competição, por que a gente faz isso? Porque a gente quer ganhar alguma coisa. A gente está sempre querendo ser destacado em alguma coisa, quer reconhecer algum tipo de vitória. Ontem eu estava vendo sobre a parte de esporte, as pessoas fazendo uns esportes assim muito estranhos, em que quando dá errado, a pessoa morre ou fica todo machucado. Eu fiquei pensando, gente, por que alguém tem que fazer um negócio desse para ser reconhecido? Eu li há algum tempo, já faz acho que 3 Olimpíadas atrás, eu já mencionei isso aqui numa mensagem, eu li uma reportagem, era uma coisa séria, que antes da Olimpíada, fizeram uma enquete com os atletas, e a pergunta foi a seguinte: se existisse uma droga que você pudesse tomar, essa droga ia fazer você ganhar a medalha de ouro, e ninguém ia descobrir, mas tem um detalhe, em 5 anos você morre. Você tomaria essa droga? Uma pergunta interessante. Eu posso tomar uma droga, ninguém descobre, e ela vai me fazer ser o campeão, medalhista de ouro, mas tem um preço. Em 5 anos eu morro. Você tomaria essa droga? E fizeram essa enquete entre os atletas. Mais da metade responderam que tomariam. Que isso? Curiosamente, vários dos atletas que tiraram medalha naquele ano, 5 anos depois tinham morrido. Algumas pessoas disseram assim, será que essa droga não existe mesmo? E as pessoas tomaram, ninguém descobriu, mas elas morreram. Será que essa droga Satanás não está oferecendo para um monte de gente? E disse, olha, faça isso, você vai ser reconhecido, você vai ser campeão, você vai ser isso, mas depois você é meu. E as pessoas dizem, eu topo. Por quê? Porque segundo seus critérios, eu quero vitórias mundanas, eu quero ser reconhecido, eu quero ser considerado esperto, eu dei o golpe, eu consegui vencer, eu consegui fazer. Bom, essa é a medida do sucesso da vida dessa gente. Para essas pessoas, eu gostaria de dizer 3 coisas, que é o que a Bíblia nos diz, que nós não levamos nada desse mundo.
Foi o que Jesus disse aqui na parábola. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Se o seu critério é juntar, o que você vai fazer com tudo isso que você juntou? Quando você morrer, não vai levar junto? E o que tens preparado? Para quem será? Uma outra coisa que a Bíblia nos diz é que esse tipo de critério interfere no relacionamento com Deus. Quando, aqui no final da última parábola, lá em Lucas, no versículo 34, diz assim: onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas materiais, ele não está nas coisas de Deus. Então ele está criando uma separação de Deus. Senão, mas eu não estou separado de Deus. Está assim. Pelos critérios que você criou de avaliação da sua vida, você se separou de Deus. Porque você colocou o seu coração num lugar onde Deus não está. E em terceiro, todos esses bens, eles são transitórios, eles passam. A fama passa. Eu me lembro que um famoso artista brasileiro, chamado Grande Otelo, ele chamava-se Grande Otelo porque ele era baixinho, ele desse tamanhozinho assim, mas ele era bastante famoso. Ele morreu quando estava numa viagem à Europa, teve um ataque cardíaco, morreu durante a viagem, e as pessoas que estavam com ele fizeram o seguinte comentário: ele estava muito triste quando morreu, porque ninguém lembrava mais dele, que ele tinha sido um grande ator. Mas a fama passa. Ele não conseguia conviver com a ideia de que ele agora era velho, não poderia mais atuar, e a atuação dele, que na época era até em filme preto e branco, de tão velho que era, ninguém lembrava mais. Passou aquela geração e ninguém lembrava mais dele. Ele estava muito triste, porque as pessoas não lembravam mais dele. Mas a glória humana é assim, ela é passageira. Se você apostou que a sua vida está no sucesso de ser reconhecido, maravilha. Só que isso acaba, e acaba muito rápido. Aqueles que fizeram gols do campeonato passado, ninguém lembra mais disso. Estamos esperando novos gols, os novos campeões. O cara foi mais campeão. A Copa já passou. Estamos olhando a próxima. Esse tipo de glória passa. E se você coloca isso como medida de sua vida, você vai se sentir muito mal. Porque em algum momento pode ser que dê certo, mas isso passa. Qual é o critério que o Senhor nos indica para avaliarmos as nossas vidas, ou para termos uma medida de sucesso nas nossas vidas? Está em Mateus 6,33 e de alguma forma também no texto que eu li aqui no versículo 31, mas eu vou preferir ler em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos medir a nossa vida pelo nosso desenvolvimento espiritual. Eu estou mais consagrado agora do que estava antes. Esse ano eu faço um propósito na minha vida: eu vou me consagrar mais ao Senhor do que eu me consagrei o ano que vem. Isso é um propósito espiritual. Eu estou conseguindo vencer os meus maus hábitos, que eu os tenho, todos nós temos. Estou conseguindo vencer as minhas dificuldades, aqueles problemas de relacionamento, problemas que nunca foram resolvidos e ficaram pendentes. Eu estou conseguindo agora lidar com eles e consigo resolvê-los, então eu melhorei espiritualmente. Eu posso avaliar o meu desenvolvimento espiritual, eu consigo trazer a palavra de Deus como uma verdade para a minha vida, de uma forma mais eficiente do que era antes, porque veja bem, existe até uma música muito interessante, uma música mundana que fala assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu acho que da Bíblia, a maioria dos crentes é exatamente isso, todo mundo sabe de cor um monte de coisa, mas será que realmente aprendeu? Está trazendo isso para a sua vida? Você vive aquilo que você sabe da palavra de Deus? Você é nova criatura? Você conhece o versículo, mas você faz isso, você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você sabe, você busca. Então nós não trazemos para a nossa vida a realidade daquilo que a gente já sabe da palavra de Deus. Isso é um processo de maturidade, que deve sempre melhorar. Como eu preguei na última mensagem, nós devemos ficar cada vez mais parecidos com Jesus, até formar Jesus em nós.
Então, nós estamos num processo de assim, olha, hoje eu consigo viver mais a palavra de Deus que eu vivia antes. Não porque eu aprendi mais, é bom aprender mais, mas porque eu estou trazendo ela como verdade para a minha vida. Então, eu estou mais consagrado. É isso que se chama estar mais consagrado. Eu estou mais assim, apto a viver aquilo que Deus quer, a vontade de Deus na minha vida, do que antes. Eu estou no centro da vontade de Deus agora e não estava antes. Então, eu estou melhor. E existe uma outra maneira também, porque tudo isso que eu falei até agora, tudo isso, tanto a parte mundana, mesmo a parte espiritual, está centrada em mim mesmo. E isso aí é egoísmo. Mas nós podemos medir a nossa vida pelo bem que nós fazemos aos outros. Quantos fardos eu pude aliviar ao longo do ano? Quantas lágrimas eu pude enxugar? Quantos fracos eu dei a mão e ajudei ele a levantar? Eu pude fortalecer pessoas que estavam angustiadas e eu pude trazer algum alívio, algum alento. É assim que eu posso medir a minha vida, pelo bem, pela quantidade de bem que eu posso fazer. Esse ano eu quero fazer mais bem do que eu fiz o ano passado. Esse é um grande critério. Eu consigo fazer mais bem do que eu consegui fazer antes. O apóstolo Paulo deu um conselho a Timóteo no capítulo 4, 1 Timóteo 4,12, diz assim: torna-te padrão nos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu preciso me tornar um padrão, uma referência. Assim, olha, as pessoas vão olhar para mim e podem ser abençoadas por isso, ou não. Então eu preciso me preocupar com isso. Felizmente, tem havido homens que têm dado toda a sua vida na direção certa. E muitos não estão na direção certa, mas outros estão. Porque eles concentram sua vida, sua sabedoria, sua força mental, sua energia, seu entusiasmo por Jesus. Mediram suas vidas pelas cadeias que quebraram, pelas vestes que cobriram os nus, pelos quilômetros que andaram para aliviar toda sorte de sofrimento. Passaram pelo frio, calor excessivo, com pés doloridos, face fustigada, porque ajudar alguém que está sofrendo não é como você vê num filme da televisão. Você se envolve, você sofre também. Quando você ora por alguém, às vezes que está enfermo, é como se parte da enfermidade viesse para você. Você sofre junto, você clama a Deus por aquela pessoa, você está tendo uma empatia, você está vivendo aquela mesma situação. É assim que Deus age através de você e atinge a vida daquela pessoa. Esse é o critério de medida do sucesso que Deus tem para nós. Um sucesso de medir segundo o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que eu listei aqui, vos serão acrescentadas. Às vezes dá a impressão assim, não, o crente, ele não pode pensar em ter bens materiais, ele não pode pensar em ter nada. Não é verdade. Ele pode ser abençoado com coisas materiais. E acontece mesmo, Deus deseja uma vida. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos uma vida abundante. Abundante fisicamente, espiritualmente e materialmente. Ninguém precisa achar que vai ser obrigado a sofrer. Não é isso. É que você não tem como medida esse tipo de coisa. Se Deus me abençoar, amém, abençoa. Se não abençoar, também, amém. Porque a minha medida é quanto de bem eu consigo fazer. Quantas pessoas eu consigo ajudar? Quantas vezes eu posso ser usado por Deus? Quantas vezes Deus vai me usar para abençoar a sua obra, a sua causa? E assim vai. Esse é o critério. Eu gostaria, imagina o seguinte, eu listei aqui uma série de coisas que quando nós morrermos, vai ficar tudo para trás. Vai ficar tudo para trás. As heranças, os bens, mas vai ficar também o exemplo que eu deixei. Exemplo para os meus filhos, para os meus netos, para os meus irmãos, para os meus amigos, para os desafetos, que vão olhar assim, eu não gostava daquele cara. Mas o bom exemplo sempre fica, mesmo quando incomoda. Ontem, quando estavam falando sobre
escritor bastante conhecido que morreu ontem, estavam falando que ele morreu, mas a obra dele fica, o que ele escreveu fica. A nossa vida se perpetua no exemplo que nós damos. Não é apenas no livro que nós escrevemos, senão todo mundo ia ter que escrever livro para se perpetuar, não é assim. Se perpetua no exemplo que nós damos. Então, se nós demos um bom exemplo, se nós fomos usados por Deus para abençoar pessoas, para ser agentes da sua justiça, como a gente já andou pregando aqui recentemente, se somos agentes da justiça de Deus, se somos agentes da obra de Deus, nós vamos estar sendo perpetuados, porque esse exemplo vai continuar. Mas, acima de tudo, nós vamos poder ouvir o que está em Mateus 25, 21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Esse é o critério que vale a pena, porque ele perdura para a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, pela explanação, que no decorrer deste ano que se inicia, possamos realmente colocar como propósito do nosso coração ser usados por ti. Queremos medir a nossa vida pela quantidade de bem que podemos produzir aos outros, não bens materiais, mas socorrer os aflitos, fortalecer os fracos, abençoar outras pessoas, sermos agentes da tua justiça, sermos, ó Pai, mensageiros do teu evangelho, mensageiros vivos da tua palavra, canais da tua bênção. Ajuda-nos a sermos canais de tua bênção, que possamos decidir viver a nossa vida com critérios do teu reino, buscar em primeiro lugar o teu reino, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É o que a tua palavra nos promete, é o que cremos e é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.